Vamos retornar às nossas aulas de oxirredução. Nas duas primeiras aulas, eu falei para vocês o que significa oxidar, o que significa reduzir e o que é o NOx, o número de oxidação. Na segunda aula, eu apresentei as regrinhas práticas para se determinar o NOx, o número de oxidação, em substância simples, substância composta, em íons e por aí vai. Agora nós vamos aplicar um pouco dessas regras em alguns exercícios para vocês terem noção de como que isso é cobrado, tá? Quando você tiver que simplesmente determinar o NOx de um elemento. Deixa eu só colocar aqui. Então é importante que, se você não assistiu as duas primeiras videoaulas, assista para você entender o que nós estamos aplicando aqui. Então nessa videoaula aqui, nós vamos só resolver alguns exercícios para você ter noção de como que isso aqui é feito. Isso saiu aqui, calma aí. Alguns probleminhas técnicos. Acho que agora tá certo. Então vamos lá. Primeiro exercício está falando o seguinte, ó, no mineral perovskita, não sei se a pronúncia é essa, tá? De CaTiO3, o número de oxidação do titânio, que é o Ti, né, então ele quer saber o número de oxidação do titânio. A fórmula desse minério é CaTiO3. Pelo que nós estudamos, o NOx do cálcio, o NOx é um metal alcalino terroso, lá do grupo 2, ele é fixo em substâncias compostas, ele é mais 2. E o oxigênio, ele vai ser menos 2, tá? Ele só vai ser menos 1 quando ele formar peróxidos, e os peróxidos são compostos binários, na maioria das vezes, tá? Para saber o NOx do titânio aqui, eu vou usar aquela sexta regra, em que se eu somar as cargas de todo mundo aqui, a soma tem que ser 0. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 1 dá mais 2, tem que falar o valor da carga, né? Para a gente não esquecer de pôr o sinal. Lembra que mesmo sendo positivo, você tem que colocar, porque isso aqui representa uma carga, tá? Não um número. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aí aqui, ó, é só você imaginar que número você vai somar com mais 2 e menos 6 para dar 0. Tem que ser mais 4, né? Mais 4 mais 2 dá mais 6. Mais 6 menos 6 dá 0. Então o NOx do titânio aqui é mais 4, que é a nossa alternativa A. Tranquilo? Segunda questão. Nas espécies químicas, BrO3-1 é um ânion, né? BrO3-1. Cl2, substância simples. E HI, substância composta, um composto binário. Tem um halogênio aqui, né? Os halogênios, aliás, todos têm, né? Os halogênios têm números de oxidação, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Quem são os halogênios aqui? O bromo, o cloro, né? E o iodo. Então vamos relembrar aqui, ó. O somatório das cargas aqui agora tem que dar menos 1, não 0. O NOx do oxigênio é menos 2. Isso aqui não é um peróxido. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Para a soma aqui ser menos 1, o NOx do bromo tem que ser mais 5. Mais 5 menos 6 dá menos 1. Então aqui é mais 5. O cloro aqui formando substância simples, só tem um elemento, NOx 0. Iodo formando um composto binário, o NOx do halogênio sempre é menos 1. O NOx do hidrogênio aqui, só para a gente praticar, mais 1. Então o NOx, ó, mais 5, 0 e menos 1. Alternativa E. Só pela primeira aqui que nós determinamos, né, já dava para saber que é a letra E, né, que é a única que tem mais 5 aqui para o bromo. Tranquilo? Terceira questão, os compostos CaO, o óxido de cálcio, e Na2O2. O oxigênio tem número de oxidação respectivamente, então ele quer saber o número de oxidação do oxigênio nos dois compostos. Aqui é o óxido de cálcio, né, o cálcio, o NOx constante, mais 2, né, o metal alcalino terroso, sempre mais 2, então o oxigênio aqui tem que ser menos 2. A soma tem que ser 0, né? Não dá para saber qual a alternativa. Aqui, ó, pode gerar dúvida, esse composto é um peróxido? Ele é um composto binário, né?
Para não ter dúvida, faz o do sódio primeiro, porque o oxigênio aqui está ligando com o sódio. O sódio ele tem NOx fixo, o NOx dele é mais 1, de acordo com as regrinhas que nós vimos lá. Ele é um metal alcalino, todo metal alcalino em substância composta tem NOx mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Como a soma aqui tem que ser zero, porque essa substância é neutra, né? Aqui só pode ser menos 2. Se você dividir menos 2 por 2, o NOx aqui vai dar menos 1. Então esse composto ele é um peróxido, né? Porque o NOx, o oxigênio, é menos 1. Então é menos 2 e menos 1. Menos 2, menos 1. Letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Vocês viram que se você tiver uma noção das regras, você faz isso aqui rapidamente. E isso aqui você vai ter que fazer nas reações de oxidação para saber quem que está oxidando, quem que está reduzindo, para onde os elétrons estão indo em uma reação. E para ter essa noção, você tem que saber o NOx de todo mundo, de toda a substância. E isso é feito através dessas regras que eu passei para vocês, tá? Então esses exercícios aqui é mais para você ter noção de como que nós aplicamos, né, todas aquelas regras. Assistam quantas vezes forem necessárias até você assimilar o máximo possível essas regras. Vou parar essa aula por aqui. Até mais.